Oi, queridos, tudo bem com vocês? Vamos à realização dos exercícios 1 ao 4 do módulo 26 do livro 3 de vocês. Exercício 1. Leia a tira do Recruta Zero. Você é bom mesmo com computadores, Gizmo? Posso fazê-los realizar qualquer coisa. Pode fazer com que eles me levem para jantar? Epa, computadores não comem. Na letra A desse exercício, está pedindo para que a gente registre os substantivos que aparecem nas falas das personagens. Então, antes de passar o slide, eu vou mostrar aqui para vocês os substantivos que aparecem. Lembrando que substantivos são os nomes, né? Então, aqui nós temos computadores e gizmo. Computadores é um substantivo comum e gizmo, que é o nome do personagem, é um substantivo próprio. Na fala dele, nós temos o substantivo coisa. E aqui no segundo quadrinho, nós temos de novo computadores. Então, vamos registrar. Letra A, nós temos computadores. Gizmo. E coisa. Computadores não precisa repetir, né? No último quadrinho. Encontre na tira uma palavra que pode ser usada como substantivo e também como verbo. Crie uma frase com cada um desses usos. Então, olha aí na tirinha. Veja só. A palavra que pode ser usada como substantivo e como verbo é a palavra jantar. Anotem aí. Jantar. Por quê, Pro? Olha só. Nós podemos fazer aqui um exemplo com substantivo. A minha mãe fez um jantar delicioso. Jantar aqui é um substantivo, olha só, um jantar. Poderíamos trocar por uma janta, por exemplo. Prova de que isso aqui é um substantivo. Vamos fazer como verbo. As crianças não vieram jantar porque estavam brincando. Letra C. No último quadrinho, o substantivo da frase computadores não comem não é determinado por artigo nem qualificado por adjetivo ou locução adjetiva. Então, vamos entender a primeira parte da questão aqui. Está afirmando que o substantivo da frase, computadores não comem, qual é o substantivo dessa frase? Nós já vimos, é computadores, certo? Esse é o substantivo. E está afirmando aqui que ele não é determinado por um artigo, antes dele não aparece um artigo. Quais são os artigos? A, o, uma, e aí também no plural. E também não é qualificado por um adjetivo ou locução adjetiva. Não tem uma característica para esse substantivo. Isso acontece porque, nesse contexto, o substantivo expressa um sentido vago. Por que não tem uma caracterização para esse substantivo? Porque é um sentido genérico, um sentido vago. São qualquer computador, né? São quaisquer computadores. Reescreva a frase acrescentando um artigo e um adjetivo ou locução adjetiva ao substantivo. Então, vamos lá. Nós temos esse substantivo aqui, computadores. E temos que colocar agora um artigo e um adjetivo. Eu vou colocar o artigo os computadores. E vou colocar aqui o adjetivo reais. Os computadores reais não comem. Pronto. Adicionamos o artigo e um adjetivo para esse substantivo.
Letra D. Agora observe a resposta dada ao item C e responda. Que efeito de sentido o acréscimo desses elementos trouxe para o substantivo? Quando nós colocamos artigos e caracterizamos, né, com adjetivos, deixa de ter um sentido vago, deixa de ter esse sentido genérico que foi falado aqui na letra C. Então vamos lá, vamos responder isso. As informações determinaram e qualificaram o substantivo computadores. Logo, perdeu-se o sentido genérico. Sentido vago, genérico. Exercício 2. Leia a tira de Calvin. Quando eu era garoto, minha mãe me levava na velha loja de departamentos no centro da cidade. Eu adorava andar na escada rolante. A escada tinha degraus de madeira que faziam clique-claque e que tinham umas frestas de uns 2 centímetros entre eles. Eu sempre achava que as mulheres poderiam prender os saltos altos neles e serem puxadas para baixo da escada. Algumas escadas eram tão estreitas que só cabia uma pessoa no degrau. As escadas antigas tinham muito mais personalidade do que essas novas, feitas de metal. Odeio pensar que todas as minhas experiências atuais um dia vão virar assunto de velho. Na letra A desse exercício está pedindo o seguinte. Releia o terceiro quadrinho e registre os substantivos. Em seguida, acrescente as palavras que se ligam a eles, indicando a que classe gramatical elas pertencem. Então, olha só, nós temos que ler esse terceiro quadrinho aqui e registrar os substantivos. Depois, nós vamos acrescentar as palavras que se ligam a elas. Então, vamos lá. Quais são os substantivos aqui? Vamos ver. Algumas escadas eram tão estreitas que só cabia uma pessoa no degrau. Escadas é substantivo, pessoa é substantivo e degrau. Lembrando que é o nome das coisas, certo? Substantivo. As escadas antigas tinham muito mais personalidade do que essas novas feitas de metal. Então, nós temos aqui escadas, mais uma vez. Personalidade. Tem uma escada, a palavrinha escada aqui subentendida quando fala estas escadas novas, feitas de metal, certo? Então, aqui mais uma vez, escadas. Metal também é um substantivo, certo? Mas aqui nesse contexto está aparecendo de metal. De metal é a qualidade das escadas, é a característica das escadas. Portanto, funciona como um adjetivo essa expressão, essa locução adjetiva, tá bom? Então, vamos registrar isso lá na letra A. Vamos registrar aqui na letra A, então. Olha só. Escadas. Pessoa. Degrau. Escadas novamente, né? Personalidade. Aparece novamente a palavra escadas, né? Isso. Bom, vamos lá. Vamos agora procurar as palavrinhas que estão relacionadas a esse substantivo, a esses substantivos aqui. Bom, antes da primeira palavra escadas aparece a palavra algumas. São algumas escadas, certo? É uma palavra que está junto do substantivo escada. E nós podemos classificar como pronome. Depois de escadas, uma característica para escadas que aparece é estreitas.
certo? Vamos fazer aqui uma divisãozinha aqui. Estreitas é adjetivo, tá bom? Vamos para o outro substantivo, pessoa. Aparece uma palavra antes de pessoa, que é o artigo indefinido uma. Então, coloquem aí, artigo indefinido. Certo? Antes da palavrinha degrau, também aparece uma palavra que é o no. Este no aqui é especial, gente, olha só. Esse no é uma junção de em mais o. É em o degrau, certo? Em mais o, em português, fica no, certo? Então, a palavrinha que determina o degrau é o artigo o, tá bom? Artigo definido, masculino, singular, tá bom? Escadas, novamente. Na segunda vez que aparece a palavra escadas, nós temos aqui o artigo as, que vem antes, é as escadas. Então, artigo definido, certo? Artigo definido. E também antigas, olha só. É a característica de escadas, portanto, é um adjetivo, ok? Aparece também a palavrinha personalidade, mas se vocês repararem, ela não vem determinada por nenhum artigo, nenhuma característica, né? Aparece só mais personalidade. Nós já aprendemos que mais é um advérbio, certo? Então, não é artigo, não é um adjetivo, como nós estávamos aprendendo, não tem pronome. Então, personalidade está sem determinação e sem característica aqui, tá bom? A outra palavrinha aqui, escadas, que aparece subentendida, nós temos algumas palavrinhas que se juntam a ela. Olha só, estas. Estas é um pronome, certo? Nós temos a palavrinha novas. Novas é um adjetivo. Essas escadas novas. Nós temos feitas. Também aqui funcionando como um adjetivo. E aquela expressão que eu expliquei para vocês de metal, que é uma locução adjetiva. Nós até vimos na aula essas locuções adjetivas, né? De metal, de vidro, de plástico, de ferro. São locuções adjetivas, ou seja, são expressões que indicam a característica de alguma coisa, certo? Aqui no caso das escadas. Percebam que há uma preposiçãozinha de mais um substantivo. Essa junção dos dois aqui caracteriza alguma coisa, certo? Por isso se chama locução adjetiva. Vamos à letra B. No primeiro quadrinho, encontre o adjetivo e o verbo que podem ser utilizados como substantivos. Crie uma frase para exemplificar cada um desses usos. Então, olhem lá no primeiro quadrinho. Quando eu era garoto, minha mãe me levava na velha loja de departamentos no centro da cidade. Eu adorava andar na escada rolante. A palavrinha aqui, ó, as palavrinhas, né, são velha e andar, tá bom? São elas. A velha pode ser um substantivo ou um adjetivo. Vamos fazer aqui uma frase para exemplificar cada um desses usos. Como substantivo, podemos colocar aqui as velhas daquela casa são mais sábias que as moças.
certo? As velhas aqui é um substantivo. Substantivo. Andar também pode ser um substantivo, pode funcionar como substantivo, porque ele é infinitivo do verbo, certo? Lembrando que nós já aprendemos isso quando aprendemos infinitivo, gerúndio, particípio. Quem não lembra, dá uma olhadinha lá no caderno 2, no finalzinho, quando nós aprendemos sobre formas nominais do verbo e modo imperativo, tá bom? Então, vamos lá. Podemos colocar assim, como substantivo, o andar. Olha aqui, virou um substantivo, não é um verbo. É o andar. Não é eu ando, tu andas, ele anda, certo? É o andar dos soldados no desfile obedecia ao mesmo ritmo. Olha só, o andar aqui é um substantivo, não é um verbo, e nós podemos trocar por outro substantivo, por exemplo, a marcha dos soldados. Para vocês perceberem que é mesmo um substantivo, tá vendo? Ok? Letra C. O último quadrinho revela o pensamento de Calvin. Interprete esse pensamento. O último quadrinho aqui é ele pensando: odeio pensar que todas as minhas experiências atuais um dia vão virar assunto de velho. Vamos interpretar esse quadrinho. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que quando as pessoas se tornam adultas, as suas experiências ficam chatas, ficam desinteressantes. Não é isso? Então vamos registrar isso aqui. Desinteressantes. Letra D. Observe a expressão facial de Calvin. O que ela demonstra? Vamos lá. Qual que é a expressão dele? O que a expressão dele está revelando para a gente? Está revelando uma preocupação, certo? Então, a expressão facial facial, que é um A, hein? Facial de Calvin demonstra preocupação, por quê? Pelo que nós falamos no item D. Porque ele conclui que quando as pessoas se tornam adultas, as suas experiências ficam chatas. E provavelmente, quando ele se tornar adulto, também as suas experiências serão desinteressantes para alguém menor, né? Alguma criança que estará ouvindo. Certo? Exercício 3. Os trechos a seguir foram extraídos do conto A Menina dos Fósforos. Destaque apenas os substantivos que estão caracterizados por adjetivos ou locuções adjetivas e grife estes últimos. Então, nós vamos destacar os substantivos que estão caracterizados, que têm uma característica, uma qualidade junto deles, e grifar essas qualidades, esses adjetivos, essas características, esses atributos, tá bom? Então, vamos lá. Primeira bolinha aqui, ó. No frio, na escuridão, andava pela rua uma garotinha pobre, descalça, de cabeça descoberta. Nós temos aqui esse substantivo garotinha, que está caracterizado, certo? Então, nós vamos aqui fazer uma marcação para esse substantivo e grifar pobre, que é a característica dela, descalça e de cabeça descoberta, ok? Pobre, descalça, de cabeça descoberta. Se nós observarmos aqui, de cabeça descoberta é uma característica da garotinha, certo? E também aqui, cabeça é um substantivo também.
ok? E descoberta é a característica da cabeça. É uma cabeça descoberta, tá bom? Então, aqui também é um substantivo. Segunda bolinha. Lá ia, pois, a menina com os pezinhos nus arroxeados de frio. Qual é o substantivo aqui caracterizado? É pezinhos. E qual é a característica desses pezinhos? São nus, arroxeados de frio, certo? Terceira bolinha. Além disso, também fazia frio na casa onde moravam. Uma casa sem forro, com um telhado cheio de fendas. Então, nós temos aqui casa, é o substantivo. Sem forro é a característica desse substantivo aqui. Com o telhado cheio de fendas também é uma característica da casa, certo? E nós temos a mesma coisa aqui, ó. Telhado é um substantivo. O telhado cheio de fendas. E cheio de fendas é a característica desse telhado aqui. Tá bom? Suas mãozinhas estavam enregeladas. Qual é o substantivo? Mãozinhas. Como estavam as mãozinhas dela? Como eram? Enregeladas. É a característica dessa mãozinha. Ok? Grupo 2 aqui. Primeira bolinha. A garotinha imaginou estar sentada em frente a uma grande lareira de ferro, com adornos e um tambor de latão polido. Lareira é o substantivo, a palavrinha lareira. De forro é a característica de lareira. Tambor de latão polido, olha aqui, tambor, nós temos um substantivo aqui, tambor. Um tambor. Tambor é o substantivo. Qual é a característica desse tambor? De latão polido, certo? Segunda bolinha. Viu-se sentada sob os ramos da mais linda árvore de Natal. Olha só. Qual que é aqui o substantivo? Ramos. Vamos aqui fazer a bolinha no ramos. Circulamos o ramos, que é o substantivo. Da mais linda árvore de Natal é a característica desse ramos. É uma locução adjetiva. Tá bom? Nós também temos aqui árvore, é a mesma situação dos anteriores ali. Árvore também é um substantivo, certo? E de Natal é a característica dessa árvore. Bolinha número 3. Desaparecerás como a boa lareira, o delicioso ganso assado e a grande e linda árvore de Natal. Olha só. Lareira, que é o substantivo que já apareceu. Boa é a característica da lareira. Ganso, olha só. Ganso é o substantivo, né? Na realidade tem que fazer um círculo nesse substantivo aqui. Delicioso é a característica do ganso e assado também, certo? E a grande e linda árvore de Natal. Olha só, a árvore aqui é o substantivo, como nós já vimos. Quais são as características desse substantivo? Grande, linda, de Natal, certo? Ó, tudo fazendo referência à árvore, certo? Último item aqui. Nunca a avó fora tão grande e bela. Ergueu a menina nos braços e as duas voaram felizes para as alturas. O substantivo aqui é avó. Vamos fazer um círculo no substantivo. Quais são as características da avó? Grande e bela. Avó grande, vou colocar aqui para baixo, bela. Certo? Letra B. Compare os adjetivos e as locuções adjetivas que você assinalou nos grupos 1 e 2. Quais apresentam características positivas e quais apresentam características negativas? Se você observar, no grupo 1 há características negativas. Então, vamos lá. Grupo 1, negativas. Quais são as características que aparecem lá? Ela é pobre, descalça, cabeça descoberta, os pezinhos estão nus, arroxeados de frio, certo? E no grupo 2, positivas. Letra C. Nos trechos transcritos, qual foi o objetivo do autor ao atribuir aos substantivos características opostas?
Nesses trechos, por que o autor atribuiu aos substantivos características no grupo 1 negativas e no grupo 2 positivas? Bom, o que ele queria era enfatizar o sofrimento e a carência da menina, e em oposição, lembra que nós fizemos isso em aula, mostrar a oposição que aparece no texto? Em oposição à alegria e à fartura das pessoas que comemoravam o Ano Novo, enquanto ela estava lá fora, no frio, com muito frio, com muita fome, doente, sem família. Os que estavam dentro da casa estavam felizes, estavam iluminados, né, com a luz da casa, com comida, com fartura, com alegria, com família reunida. Então há essa oposição no conto que nós mostramos na hora que nós lemos. Então é isso que ele está querendo demonstrar, ressaltando aí características negativas e positivas. Então vamos lá. Enfatizar o sofrimento e a carência da menina em oposição à alegria e fartura das pessoas que comemoravam o Ano Novo. Certo? Exercício 4. Reescreva as frases a seguir, substituindo as palavras e expressões destacadas por numerais que indiquem quantidades exatas dos seres designados pelos substantivos. Quando necessário, realize a concordância nominal. Olha só, concordância nominal que nós já falamos em aula. Se o substantivo está no plural ou no feminino, nós teremos que fazer a concordância com artigo, com numeral, com adjetivo, tá bom? Vamos lá, letra A. Trazia num velho avental certa porção de fósforos. Podemos trocar aqui certa porção de fósforos por um número. Eu vou colocar um número aqui, ó. Trazia num velho avental 20 fósforos. Poderia ser qualquer outro número. Letra B. Todas as janelas estavam iluminadas. Podemos colocar aqui um número. 2 janelas, 10 janelas, 11 janelas. 10 janelas estavam iluminadas. Letra C. Uma casa sem forro, com um telhado cheio de fendas, por onde o vento sibilava, apesar de haverem tapado muitas delas com palha e trapos. Então vamos lá. Uma casa sem forro, com o telhado cheio de fendas, por onde o vento sibilava. Apesar de haverem tapado muitas, podemos trocar por um numeral aqui, 6, por exemplo. 6, 5, 10 delas com palha e trapos. Letra D. Ela acendeu outro fósforo. Ela acendeu um fósforo. Ela ia acendendo de um em um, né, gente? Certo? Milhares de velas ardiam nos ramos verdes. Aqui nós temos que trocar por 1000. Ok? 1000 velas ardiam. Milhares de velas, 1000 velas.